Talvez você busca na cirurgia de lifting facial uma boa resposta para um problema que você tem na papada. Ou talvez você nem imaginava uma cirurgia no rosto para resolver um problema na papada, mas eu preciso explicar que tudo começa no pescoço. É sério, o seu envelhecimento ele é muito mais acelerado na região de pescoço e colo do que na face. Sejam muito bem-vindos, meu nome é Dr. Rafael Evaristo, eu trabalho com cirurgias estéticas na remoção de papada há mais de 12 anos. E eu tô aqui para discutir com vocês um pouquinho sobre esse mito. Preciso fazer um lifting facial para tratar minha papada? Eu preciso de verdade fazer uma cirurgia na papada para resolver um problema na papada? Primeiro ponto é entender por que você hoje tem esse problema nessa região. O fato de você ter uma genética que proporciona o volume na papada ou a flacidez ou os dois juntos já é um fator para que isso só aumente com o passar do tempo. Porque além da genética, nós temos um problema da flacidez gerada pelo processo do envelhecimento natural. Claro, gravidade vai puxar isso para baixo, e aí se você já tem genética para papada, com o processo do envelhecimento isso vai piorar. Além disso, nós temos pessoas que, além de ter uma questão genética, além de estarem envelhecendo, tem também um fator postural. Postura errada, celular, computador, tudo isso pode aumentar a flacidez. Aqui é uma região de dobra, pessoal. Nós temos uma articulação no pescoço para que a gente faça os movimentos, flexão, inflexão, enfim. Então, isso tudo precisa estar articulado com uma pele, todo um recheio que envolve essa parte, né? Eu brinco que o pescoço é uma região muito diferente do corpo, porque é como se fosse um pirulito. Nós temos uma haste bem pequena que controla um peso grande, um volume grande. Então, essa questão estrutural do equilíbrio, nós temos muitas vezes uma formação de uma papada indesejada por um fator que é postural. Então nós vamos entender o seu problema, porque além desses três fatores, nós ainda temos o efeito sanfona, aquela pessoa que engorda, emagrece. Hoje, com os medicamentos modernos que tratam a obesidade, nós temos muitos pacientes aqui no CBCF que nem genética tinha para papada, mas tinha a questão do efeito sanfona influenciando. É um balão cheio e um balão murcho. Nós não temos tanta flexibilidade nesse tecido para que quando o paciente emagreça, aquela pele volte ao estado original quando ele era jovem. Então eu quero que vocês percebam que são 4 fatores principais que geram volume na papada, e tudo isso está ligado ao pescoço. Nenhum deles está ligado ao processo do rosto, a não ser aquelas pessoas que me procuram com o peso do jaws. O jaws é essa bulldoguinha aqui embaixo, ó. Essa região que atrapalha o meu contorno. Entendam, isso é um processo do envelhecimento da face sobre o meu contorno. Tirando o jaw, tudo isso é um fator do pescoço. Entendendo que a papada, o pescoço, todo esse complexo que nós temos nessa área, inclusive a lateral, ela interfere muito na questão estética, porque nós temos uma percepção maior do envelhecimento observando apenas essa região, tanto no homem quanto na mulher. Na mulher é mais acentuado, porque a pele da mulher ela é mais fina, por um efeito da menopausa, baixa de produção hormonal. Piora esse processo, a pele afina ainda mais e você percebe muito mais a flacidez do pescoço. E para tratar isso é muito simples. Nós não precisamos imaginar algo no seu rosto que remova essa flacidez. Não existe uma possibilidade de a gente trabalhar no seu rosto e isso impactar diretamente na papada, a não ser que sejam cirurgias associadas. Pensar no lifting associado a uma região de remoção de papada e flacidez na área do pescoço, aí sim vai funcionar, porque diretamente você vai trazer esse volume de flacidez de pele para trás. Observe, nós temos duas coisas diferentes: o que acontece no pescoço e o que acontece na minha face. Lógico que com o processo natural de envelhecimento as duas coisas acontecem meio que próximas, mas eu prometo para vocês, estudos mostram que o pescoço envelhece antes da face. E é por isso que nós falamos muito sobre prevenção. Diminuir essa flacidez numa fase jovem, para que quando eu envelhecer, se eu não quero fazer uma cirurgia facial, eu preciso imaginar que o volume e essa flacidez tem que ser controlado na fase jovem, porque depois que eu já não tenho mais colágeno, elastina e todo aquele processo do envelhecimento acontecer aqui embaixo, eu não tenho escapatória, eu preciso fazer uma cirurgia de lifting associada. Observem novamente pessoas que buscam a cirurgia de lifting facial como chave, como uma decisão para uma melhoria estética, você vai ter um grande impacto na face. Observem lateralmente um paciente que tem um volume nessa área. Só o fato da gente melhorar esse volume, essa flacidez lateralmente, eu tenho contorno, eu tenho uma grande melhora na questão idade, rejuvenescimento dessa área, sem trabalhar na face. Quando a gente escolhe a decisão de fazer um lifting facial, você vai ter um impacto muito grande, inicialmente no peso do jaw,
facial, é aquela parte do bulldoguinho que eu falei anteriormente. Depois, canto de boca invertido, essa parte do bigode chinês, parte estrutural do malar, aquela sensação de que a bochecha caiu, tudo isso, o lifting facial, o Deep Plane, a técnica mais moderna, ajuda bastante. Inclusive, regiões laterais ao envelhecimento do olhar também participam desse processo cirúrgico do Deep Plane. A técnica Deep Plane é uma técnica muito elaborada. Hoje, atualmente aqui no CBCF, nós temos 2 cirurgiões que realizam. Hoje, o que tem de melhor não é só o Deep Plane isolado, nós temos também o lifting endoscópico para a parte terço superior, que já é consagrado, associado ao lifting Deep Plane, isso que nós conseguimos entregar o resultado mais natural para os nossos pacientes, já que o endoscópio vai trabalhar bastante no terço superior. Então, separando as partes, terço superior, lifting endoscópico, terço médio e terço inferior, o lifting Deep Plane e região de pescoço, a nossa cirurgia de remoção de papada, muitas vezes associada à remoção de pele para trás, é a chave do sucesso, e aí sim você vai conseguir eliminar aquele problema que muitas pessoas, quando nos procuram, já tentaram de várias formas, de maneira paliativa, com fios, com preenchimento de mandíbula, com PDO, enfim, existem várias estratégias que, na minha opinião, quando eu já tenho uma flacidez instalada, não entregam bons resultados. Apenas a cirurgia de fato, que reposiciona essa estrutura muscular interna, que trabalha na parte do recheio profundo e não superficial, não é lipoaspiração, gente. Se vocês perceberem, o pescoço de uma pessoa idosa, ela perdeu gordura. E o fato de perder gordura aumenta a impressão do envelhecimento. Então nós somos contra a lipoaspiração na região da papada em grande parte dos casos, já que quando o paciente precisa eliminar essa gordura, nós indicamos o processo natural do emagrecimento. Então talvez você ficou com dúvida em algumas fases desse processo que eu separei aqui da região do processo natural de envelhecimento da papada, como nós formamos esse complexo. E se você ainda tem dúvida, eu quero que você comenta para mim aqui embaixo seu nome, cidade que você mora, seu problema, se você já tentou, se isso aqui de fato é algo que te incomoda muito. Eu preciso saber da sua história para eu poder te ajudar. Eu fico aqui e, claro, também que vocês que estão acompanhando essa jornada nossa aqui no YouTube, nos ajude. Clica aqui embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho. Quando nós tivermos outros vídeos, mais conteúdos, vocês serão os primeiros a serem avisados. Combinado? Agora eu estou no CBCF Blumenau, mas nós também estamos em Brasília, Distrito Federal. Em Brasília, nós temos os mesmos trabalhos eficientes na região facial com cirurgias quanto aqui em Blumenau.